Oi, gente, tudo bem? Professora Cleide, língua portuguesa. Vamos para a nossa 57ª aula, ok? E a temática da nossa aula hoje é comparação entre romance de aventura e conto, tipos de sujeitos, vocativo e aposto. Ai, prof, de novo você vai falar sobre romance de aventura? Não, queridos e queridas, nós vamos apenas finalizar porque nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje são estabelecer comparações entre o conto e o romance de aventura lidos, rever os tipos de sujeitos, ampliar o conhecimento sobre aposto e vocativo. Nós estamos diante dessas duas obras, que é o romance de aventura, As Aventuras de Robinson Crusoe, escrita por quem mesmo? Daniel Defoe. E nós temos a outra obra, A Terra dos Meninos Pelados, que foi escrito por quem? Graciliano Ramos. Então, nós temos aqui, turma, dois gêneros diferentes, ou seja, dois gêneros literários diferentes. Vamos lá? Vamos ver cada um do gênero. Vamos ver qual é a característica do gênero romance de aventura e qual é a característica da obra também de Graciliano Ramos, que é A Terra dos Meninos Pelados. Robinson Crusoe, e nós temos ali o personagem Raimundo Pelado, os dois personagens. Onde começa a aventura do protagonista? Robinson Crusoe começa onde mesmo? Perto ou longe da sua casa? Longe de casa. E Raimundo Pelado? Perto da sua casa. Lembram-se que era os meninos ali da vizinhança que atormentava ele, e logo ele sai do quintal da sua casa, ele atravessa o quintal e logo ele chega numa serra e do outro lado, muito perto, está esse mundo imaginário que ele cria. E Robinson Crusoe, ele faz a aventura aonde? Pelo mar. Vamos lá? A situação de origem do personagem é confortável ou desconfortável? Muito bem. Robinson Crusoe, a situação dele na casa dele é confortável. Por que é confortável? Vocês se lembram? Sim, professora, porque ele era de uma família nobre. Ele tinha tudo, né? Seu pai era comerciante, nada faltava para Robinson Crusoe, mas ele queria se aventurar pela vida e realizar o seu grande sonho. Porém, nós temos Raimundo Pelado ali, que a origem do personagem é desconfortável. Por que desconfortável? Porque ele se sentia incomodado diante daquele contexto que ele vivia, ali da sua vizinhança, ao redor da sua casa, os meninos, garotos, tiravam muito sarro e faziam brincadeiras desagradáveis com Raimundo Pelado. Nós temos uma outra perguntinha a respeito dos dois personagens. O personagem principal convive com outras pessoas durante a aventura. Robinson Crusoe convive com outras pessoas somente no início da aventura. Lembra do amigo dele que ele encontrou e embarcou e saiu para navegar? Então, ele convive apenas no início. E Raimundo Pelado? Raimundo Pelado, sim, ele convive com outros seres, porque são os seres imaginários que ele cria. Próxima questão. O conflito do personagem ocorre no ambiente privado ou público? Robinson Crusoe
o conflito ocorre em casa, na família, no espaço privado, porque ele tem um grande conflito com os seus pais. Os seus pais não aprovaram de maneira alguma, né, a sua aventura, ou seja, o seu sonho. E Raimundo Pelado, seu conflito estava fora de casa, em espaço público. Por quê? Os meninos piá ali, que moravam ao redor da sua casa, então era fora da casa, era com os amiguinhos que ele tinha um conflito. Próxima questão. O novo lugar apresenta elementos do mundo real ou do mundo imaginário? Robinson Crusoe apresenta somente elementos do mundo real. Raimundo Pelado, elementos do mundo real e do mundo imaginário. Então, ou seja, dos dois mundos. Quanto às características do gênero. Vamos lá? Romance de aventura. Narrativa longa que gira especialmente em torno das viagens, do mistério e dos perigos. Um ingrediente essencial dessas obras é a ação. Fala aí na sua casa. Ação, o qual domina a cena é fundamental para desenrolar da trama. Vários elementos que definem essa categoria literária estão presentes também nos filmes de aventuras. A sucessão de eventos eletrizantes, a liderança do herói ou da heroína, a forma como o leitor gera uma empatia com os feitos narrados e com os personagens, e a simplicidade do gênero. Vamos lá para a característica do conto? É uma narrativa literária caracterizada pelo tamanho curto, com um foco em determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias, em alguns casos com moral no final, como nos contos de fadas. A estrutura do conto conta apenas com um conflito, o qual gera um clímax, parte de maior intensidade na história. Possui poucos personagens e os espaços ou cenários são limitados. Ok? Certo? Vamos lá. Antes de nós iniciarmos essa questão, realizarmos, então vamos pensar um pouquinho. Você já navegou de barco? Sim ou não? É muito legal, gente. Quem já navegou, então vale muito a pena fazer. Claro, não fugir de casa como fez Robinson Crusoe, né? E foi realizar o seu sonho sem autorização dos pais. Não é isso. Eu estou falando de fazer um tour, ok? Então vamos falar hoje de histórias, ou seja, de pontos turísticos que existem em nosso país. Este é um texto que foi retirado de uma matéria de revista, de um texto jornalístico, ou seja, de um texto jornalístico. Vamos lá para a questão. Com muitas áreas navegáveis, o Brasil é ideal para passeios de barco. O país tem 8.000 quilômetros de costa e possui o maior número de rios no mundo. Realizar um passeio de barco pode ser um jeito diferente de conhecer boa parte do nosso país. Além de nós analisarmos essa questão, este texto ele traz algumas informações muito interessantes. Então não vamos apenas nos ater nas questões. Quando eu estiver lendo, presta atenção o que o texto traz sobre as informações do nosso país. Vamos lá então para a análise. A oração que está em destaque é: país tem 8.000 quilômetros de costa e possui o maior número de rios no mundo. Os termos em destaque são constituídos por letra A, 2 orações, letra B, 1 oração. Analise lá e já retornamos.
Vamos à resposta correta? Ok, então os termos em destaques, quais são os termos em destaque? País tem 8.000 quilômetros de costa e possui o maior número de rios no mundo. Esses termos são constituídos por duas orações. Vamos analisar. Primeira oração, número 1, país tem 8.000 quilômetros de costa. Segunda oração, país possui o maior número de rios do mundo. País se refere ao pronome ele. Vamos para, lembra que eu tinha falado para vocês na aula anterior sobre sujeito desinencial? Muito bem, vamos lá? Sujeito desinencial é o sujeito oculto. Ele é identificado pela terminação do verbo. Vocês já ouviram falar sobre isso, sobre o sujeito oculto. Então, vamos analisar essa frase que foi retirada ali daquele texto jornalístico. País tem 8.000 quilômetros de costa. Barra, primeira oração, sujeito simples. Segunda oração, e possui o maior número de rios no mundo. Segunda oração, nós temos ali, tem a identificação explícita do sujeito? Não, mas está em oculto. Então, nós chamamos essa oração, esse sujeito de sujeito desinencial. Desinencial, ok? Vamos lá? Leia a oração e classifique o tipo de sujeito. Compramos muitos refrigerantes. Percebe? Ali está explícito o sujeito. Vamos lá para a resposta? Letra A, sujeito simples. Letra B, sujeito composto. Letra C, sujeito desinencial. Já voltamos.
Vamos à resposta? Então, nós temos a letra C, marcamos letra C, sujeito desinicial. Então, nós temos ali o pronome que está em oculto, que é nós, que vem ali o verbo compramos em seguida, ok? Próximo, continuação do texto jornalístico. Vamos lá? Realizar um passeio de barco pode ser um jeito muito diferente de conhecer boa parte do nosso país. No Brasil, são rios e mares a serem navegados. São 8.000 quilômetros de costa. É também o país que mais tem rios no mundo. Um cenário perfeito para navegar de barco, chalana, lancha, jangada, veleiro, canoa, caiaque. Ok, nós estamos diante de mais uma questão e essa questão nós vamos analisar ali o que mesmo? Aposto. Leia o trecho a seguir. Já no Rio de Janeiro, capital, ao passeio pela belíssima Baía de Guanabara. No trecho reproduzido há um aposto. Escreva no seu caderno a palavra que destaca a função sintática aposto. Aguardo vocês daqui a pouco.
Vamos à resposta correta? Então, nós temos ali a oração, que eu não vou ler, que já lemos, né? Mas nós temos entre vírgulas ali a palavra capital, está entre vírgulas, acrescentando mais informações a respeito do Rio de Janeiro. Mais o outro fragmento, que é a continuação do texto, que nós estamos, né, tendo algumas informações a respeito desse texto jornalístico. Nosso litoral tem praias paradisíacas, ilhas e um clima especialmente favorável. Na costa litorânea do Brasil, não faltam opções para navegar. Boa parte deles estão localizados principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste. Vejam só, turma, que informação muito interessante a respeito do nosso país. Vamos lá para a questão? Um dos países mais procurados pelos que vão a Salvador é o passeio de escuna, que vai até Itaparica, um pequeno vilarejo no qual moram mais de 40 pessoas, certo? O termo em destaque refere-se qual função sintática? Letra A, aposto, letra B, o vocativo. Ok? Já retornamos.
Ok, vamos à correção. Se você marcou, então, um pequeno vilarejo como a letra A, que é o aposto, você acertou. Nessa questão 4, você vai responder aí no seu caderno. Ela não tem alternativa. Vamos lá? De que maneira o texto jornalístico que lemos conversa, entre aspas, né, com os textos da obra As Aventuras de Robinson Crusoe? Ou seja, o que podemos identificar, né, com esse texto jornalístico e com o texto escrito na obra de Robinson Crusoe? Vamos lá? Pense um pouquinho, coloque a sua resposta no caderno e já voltamos para conferir.
Ok, gente, vamos conferir as respostas. Ambos abordam o quê? O universo das águas, fazem referência à viagem marítima. Se você colocou semelhante essa resposta, claro que você acertou, porque aqui nós temos uma questão aberta. Então você coloca a tua sugestão, mas é claro, de acordo com a pergunta e aquilo que está no texto, tá? Vamos lá para mais um quiz. Deixa de besteira, seu Raimundo. Em Itatipirum, nós não atropelamos ninguém. O termo em destaque classificamos como vocativo ou aposto? O termo em destaque ali, seu Raimundo, na letra A, vocativo, na letra B, ou aposto? Veja lá, já retornamos.
Vamos conferir a resposta? Letra A, vocativo. Então, nós temos ali um vocativo, nós temos em final da oração, que também está com vírgula ali. Próxima questão. Então, camarada, aposto que teve muito medo a noite passada, não é verdade? Lembra dessa questão? Esse trecho aqui, turma, é da obra de As Aventuras de Robinson Crusoe. A expressão camarada classificamos na função sintática como letra A, aposto, letra B, vocativo. Ok? Façam lá e já voltamos para conferir a resposta correta. Ok? Vamos conferir? A resposta correta é a letra B,
Vocativo. E esse termo está em meio de frase entre vírgulas. Muito bem. Finalizamos a nossa aula de hoje e eu quero lembrá-los que na aula de hoje ampliamos um pouco mais nosso estudo sobre sujeitos, vocativo e aposto. Lembrando que os tipos de sujeito que estudamos foram simples, composto e desinicial. Também aprofundamos mais nosso estudo sobre aposto explicativo e vocativo, sabendo que tem muito mais ainda a respeito das normas da gramática. Eu quero agradecer a todos e a todas que estiveram comigo durante esse período de aula. Eu espero nos encontrarmos na próxima aula, ok? Bons estudos a vocês. Mais um detalhe, não esqueçam de entrar no Classroom, marcar a sua presença e fazer as atividades, ok? Até mais.